Olá, nesse módulo 28 nós vamos ver, conforme prometido aí no módulo anterior, aqueles exercícios, né? Como é que se resolve aqueles exercícios famosíssimos de prova, os famosos exercícios de torneira e tanque, né? Já ouviram falar, claro, né? Uma torneira enche o tanque 3 horas, torneira enche o tanque em quanto tempo? Funcionando juntas, encheriam o tanque em quanto tempo? Aí o cara vai para o curso, aprende, vai para a prova, os caras enfiam um ralo. Meu Deus, volta para o curso para aprender com o ralo. Aí volta para a prova, os caras enfiam lá, fechando a primeira torneira 1 hora antes de ter fechado a segunda, abrindo a segunda 1 hora antes de ter aberto a primeira. Então é o tipo de exercício que ficou tão famoso que aí cada professor saiu correndo atrás das suas gambiarras, né, para facilitar a execução dos exercícios. E aí os examinadores, pela parte deles, começaram a inventar historinhas diferentes, mas baseadas na ideia torneira e tanque. Então já caiu com mangueira e piscina, não, mangueira e piscina eu não sei fazer, só torneira e tanque, a mesma coisa, né? Já caiu máquina e produção, bicicleta 2 cilindros, já caiu como leiturista de empresa, já caiu como técnico arquivando o processo, né? Um técnico arquiva sozinho os processos 6 horas, um outro técnico arquiva em 5 horas. Trabalhando juntos, arquivariam em quanto tempo? Mesma noção, mesma ideia, e a gente vai ver um método aqui que tanto faz se eles colocarem 2 torneiras e um ralo, 2 ralos e uma torneira, 3 torneiras, 4 ralos, do jeito que aparecer, a gente vai jantar esses exercícios. Então vamos lá para o nosso primeiro slide aqui dessa matéria, né? Está até escrito lá, exercício de demonstração torneira e tanque. Legal? Então vamos para a lousa já para demonstrar essa coisa. Por que está escrito exercício de demonstração torneira e tanque? Não é bem uma matéria assim definida. Ah, usa o quê? Usa a razão e proporção, usa também a parte interpretativa, usa também a parte de proporcionalidade, usa um monte de coisinhas miúdas da matemática lá, né, da aritmética, que a gente não precisa falar sobre isso, e demonstrando o exercício fica muito mais fácil de se aprender como solucionar. Legal? Primeiro lugar, a gente já leu o exercício e já viu que temos lá 2 torneiras. Aí vamos pensar. Tenho 2 torneiras. Eu vou precisar adicionar essas torneiras? Ou não? Ou, né? Está escrito lá, ó, as 2 estivessem funcionando juntas. Juntas é adição. Se eu considerar cada uma das torneiras como variáveis, elas serão variáveis iguais ou diferentes? Serão variáveis diferentes, porque apesar de serem torneiras, cada uma delas tem uma vazão diferente da outra, não é isso? Se uma enche o tanque em 3 horas e a outra produz esse mesmo resultado, que é encher o tanque, em 5 horas, a vazão dessas torneiras, a vazão diferente uma da outra. Portanto, elas são variáveis diferentes. Então, já sabemos que temos 2 variáveis diferentes e que elas precisam ser adicionadas. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente não pode adicionar direto variáveis diferentes. Lembra, né? Primeiro ou segundo módulo lá, falamos sobre isso. Porque se eu adicionar A mais A, quanto é que dá? Dá 2A. Mas se eu adicionar A mais B, não dá AB, porque AB é A vezes B. A mais B vai continuar sendo A mais B. Então, antes de adicioná-las, já que a gente tem que adicioná-las, nós vamos procurar equipará-las. Então, como é que a gente vai trabalhar? Vou colocar aqui assim, ó. A primeira enche. Você já sabe que é a primeira torneira, né? Vamos colocar aqui a segunda enche. Já a gente fala sobre isso. Eu vou colocar aqui um esboço aqui de 2 tanques, tá? 2 reservatórios. Na verdade, eu também li lá o exercício, sabemos que é um só, mas só para explicar as 2 torneiras separadamente. Bom, a primeira torneira é capaz de encher o tanque inteiro em 3 horas, assim como diz o exercício.
E a segunda torneira é capaz de encher o tanque inteiro em 5 horas, assim como diz o exercício. Claro que na prova ninguém vai ficar desenhando isso tudo, né? Fica muito fácil saber. Isso quer dizer que a primeira torneira divide este reservatório em 3 espaços iguais de 1 hora. Só pode ser, né? Se eu dividir 3 horas em espaços iguais, serão espaços iguais de 1 hora. Isso quer dizer que em cada uma dessas horas, a primeira torneira coloca uma parte das 3 partes possíveis aí dentro do reservatório, né? Segunda torneira enche o reservatório inteiro em 5 horas. Isso quer dizer que ela divide esse reservatório em 5 espaços iguais, né? Me perdoem aí, a divisão não está lá muito bem feita, né? Mas na unha assim fica difícil mesmo, né? 5 espaços iguais de 1 hora. Isso quer dizer também que a segunda torneira, em cada um desses espaços de 1 hora, ela coloca uma parte das 5 partes possíveis dentro do tanque. Ora, se a torneira enche o tanque em 9 horas, em 1 hora é 1/9. Se enche em 7 horas, em 1 hora é 1/7. Se enche em 20 horas, em 1 hora é 1/20. Se enche em 13 horas, em 1 hora é 1/13. Sempre desse jeito. Então, eu já consigo aqui equiparar as duas torneiras em que unidade de medida? Ó, em espaços de 1 hora. Já posso dizer ali, então, ó, a primeira enche em 1 hora 1/3 do tanque. E já posso dizer ali, ó, a segunda enche em 1 hora 1/5. 1/5 do tanque. Conseguimos equipará-las. E já que conseguimos equipará-las, agora já podemos adicionar as duas. Então, vamos lá adicionar as duas. 1/3 da primeira mais 1/5 da segunda. Vou colocar uma linha aqui só para não confundir a coisa, né? Adição de fração de denominadores diferentes. Mínimo entre os denominadores, que aqui dá 15. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 por 3, que dá 5, vezes 1, 5. E 15 por 5, que dá 3, vezes 1, 3. Temos aqui como resultado 8/15. 8/15 é tempo ou é pedaço de tanque? Pensa lá. 8/15. Tempo ou pedaço de tanque? Ora, como eu venho dizendo aí sempre, principalmente lá no mínimo múltiplo comum, né? Cachorrinho mais cachorrinho não pode dar orangotango. Se aqui é pedaço de tanque e aqui é pedaço de tanque, aqui tem que ser pedaço de tanque. 8/15, ó, preste atenção agora. 8/15 é o quanto as duas torneiras juntas encheram do tanque em 1 hora. Então vamos fazer essa relação aí, ó. É uma relação simples aqui, ó. 8/15 está para 1 hora. Quanto tempo para aquilo que o exercício quer saber? O que o exercício quer saber? Quanto tempo o tanque ficaria cheio? Portanto, é um tanque todo. 15/15, ou um tanque inteiro. Olha, de exercício para exercício só vai mudar aqui, ó. Prega o olho na lousa, olha lá, só vai mudar aqui, ó. Tivesse dizendo lá, em quanto tempo encheriam 3/4 do tanque? Mesma resolução, 8/15 está para 1 hora, quanto tempo para os 3/4 que o exercício está perguntando. Em quanto tempo encheriam meio tanque? 8/15 para 1 hora, quanto tempo para meio tanque? Quanto tempo o tanque ficaria cheio se abríssemos a segunda torneira 1 hora após ter aberto a primeira? E aí complicou, eu já vou desistir. Não, só vai mudar aqui, ó.
Na verdade, depois nós vamos ver um método aí que você não vai nem fazer isso. Mas tudo bem, vamos continuar aqui porque tem utilidade. Já eu explico qual é. Ora, o que está acontecendo nessa nova historinha, né? Historinha. Estamos abrindo a segunda torneira 1 hora após ter aberto a primeira. Isso quer dizer que a primeira torneira ficou funcionando sozinha durante 1 hora. Nessa 1 hora, ela colocou quanto de água no tanque? 1/3. Aqui são as duas juntas. Então, no momento que eu abro a segunda torneira, já tem água no tanque? Já. Quanto? Aquele 1/3 que a primeira torneira colocou, enquanto ficou aberta sozinha. Então, quando eu abro a segunda torneira, já tem 1/3 de água no tanque. Está faltando colocar quanto? Está faltando colocar os outros 2/3. Então, 8/15 em 1 hora, quanto tempo para? 2/3. O próximo exercício que tem aí trata exatamente dessa questão que eu acabei de falar, tá? Então, a gente vai exercitar isso daí mais para frente. Mas com essa dica, você já pode até tentar fazer antes de ver o vídeo, né? Depois ver o vídeo para ver a correção da coisa. Ora, temos que interpolar isso daqui, né? Como é que vai ficar? X vezes 8/15, que é igual a 1 vezes 1, que dá 1. X é igual a 1 vezes, a fração vai trocar de lado da igualdade. Como é que troca? Invertida, né? 15/8. Portanto, x é igual a 1 vezes 15/8, 15/8. Agora é hora. 15/8 de hora é a nossa resposta do exercício. Opa! Novamente temos aquele probleminha lá de que aqui temos uma fração de período e lá o exercício só nos dá período corrente. Então, nós temos que, apesar da resposta do exercício ser esta, temos que fazer essa conversão da fração de período para o período corrente, porque é assim que as alternativas estão. Então, vamos fazer. Já vimos isso também, né? 15 dividido por 8. Que vai dar 1. 1 vezes 8, 8, para 15, 7. Não dá mais para dividir de forma inteira, portanto, aqui já é hora. Próxima unidade de medida, minuto. Quantos minutos tem em cada hora? 60. Multiplica aqui por 60, que vai dar 420. Agora já dá para continuar dividindo pelo 8. 420 por 8. 5 vezes 8, 40. Para 42, 2. Baixou o 0. 20 por 8, que vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20, 4. Não dá mais para dividir de forma inteira. Então, aqui já é minuto. Próxima unidade de medida, segundos. Quantos segundos tem cada minuto? 60. Multiplica o resto aqui por 60. O que vai dar 240. E já dá para dividir pelo 8. 240 por 8, que vai dar exatos 30. Portanto, a resposta do exercício, 1 hora, 52 minutos e 30 segundos. 1 hora, 52 minutos e 30 segundos, alternativa C de cão. Ó, cuidado. Dá uma olhada na alternativa A, 1 hora, 52, aí você vai lá e não acaba. Né? Ah, já achei 1,52. Só que lá está 1,52 e 20, né? É a pegadinha que os caras sempre colocam uma. Alternativa correta, alternativa C de cão. Vou apagar essa parte aqui, ó, para colocar uma outra coisa ali. Essa é a forma de se resolver esses exercícios, tá? Agora, tem um outro jeito, eu acho mais complicado, mas eu vou colocar ali e depois você resolve. Você vai lá e coloca assim, ó, produto sobre soma. Produto do quê e soma do quê? Do tempo das duas. Qual é o tempo da primeira? 3 horas.
Então, 3 em cima, multiplica, 3 embaixo, adiciona. Qual é o tempo da segunda? 5 horas. Então, 5 em cima, 5 embaixo. 3 vezes 5, 15, e 3 mais 5, 8. 15 oitavos de hora. Acabou o exercício. Pronto, ó, 15 oitavos de hora, 15 oitavos de hora. Eu acho mais complicado, mas você resolve se quer decorar isso aqui ou isso aqui, né? Agora, então, por que mostrar essa coisa aqui primeiro? Né? Não mostrar direto a gambiarra do José? Ora, pelo motivo importantíssimo. Se cair com mais de 2 objetos, coisa que quase não aparece, aí você tem que saber fazer por aqui. Se cair 3 torneiras, pode fazer por aqui? Não. É no máximo 3 objetos. Mas se cair 2 torneiras com 2 ralos, pode? Pode. Mas não são 4 objetos, mas são diferentes. Então só não pode ter mais do que 2 objetos iguais. Mais de 2 objetos. 3 torneiras e 2 ralos. Tem que fazer por aqui. Tranquilo? 3 torneiras. Tem que fazer por aqui. Além de 2 objetos, sempre por ali. 99% dos exercícios que apareceram em prova, ou até mais, de uns 50 que eu tenho no meu banco de dados, só tem 2 exercícios, deve existir outro, mas desses 50 só tem 2 que pede com mais de 2 objetos. Então a gambiarra é importantíssima entender e utilizar. Facinho de todo, ó. Produto sobre soma. Essa aqui, ó, é a gambiarra para o tanque inteiro. Tanque inteiro, piscina inteira, produção inteira, silo de grãos inteiro, leiturista inteiro. Sempre que se quiser saber o inteiro da coisa que eles estão dando proporcionalmente separado, usa a gambi do inteiro. Ah, mas tem casos lá que não quer saber o inteiro. Aquele lance lá que você falou só muda aqui, ó. Se quiser saber parte do inteiro, aí tem outra gambi para decorar. É a gambi da fração do inteiro. Facinho, decorou a primeira, as outras ficam facinho, ó. Gambi do inteiro, produto sobre soma. Gambi da fração do inteiro, igual. Produto sobre soma, igual até aqui, vezes a fração do inteiro. Aquilo ali não é uma foice, tá? É o meu F minúsculo. Então, aqui está a gambi da fração do inteiro. Produto sobre soma é igual àquele lá. E aí multiplica por FI. Não vai lembrar de estatística e achar que é frequência absoluta simples, né? Pelo amor de Deus, ó. É a fração do inteiro. Em quanto tempo encheriam 3/4 do tanque? Faz igualzinho de cima, multiplica por 3/4. Tranquilo? Aquilo que só muda aqui, ó, é a mudança que vai ali. Aí o ralo. Ah, também tem gambi para o ralo. Então, se tiver ralo, a gambi muda um pouquinho, ó. Soma sobre produto menos a fração horária do ralo, tudo isso elevado a menos 1. Ah, e elevado a menos 1 eu não vou aguentar. Não, calma. Se não gostou do elevado a menos 1, apaga o menos 1 e escreve aí no lugar. Não esqueça de inverter o resultado que der dentro dos parênteses. Ora, é melhor deixar o menos 1, né? Muito mais fácil de decorar, porque esse menos 1 só está aí significando exatamente isso, né? Como aqui eu inverto, ó, produto sobre soma, aqui eu ponho soma sobre produto, eu tenho que lembrar de, no final de fazer essa conta que está dentro do parênteses, inverter o seu resultado. Tranquilo? Essas gambis aqui, ó, primeira, segunda e terceira, eu vou até deixar aqui na lousa, tá? E aí, como nós vamos fazer vários exercícios aí para fixar a matéria, a gente vai recorrer a cada uma dessas gambis aqui para poder fixar bem a coisa. Tranquilão? Então, olha, aqui é vezes e aqui é menos. Aqui FI é fração do inteiro. Aqui FHR
é fração horária do ralo. O que é isso? Ó, primeira torneira enche o tanque em 3 horas. Segunda torneira enche o tanque em 5 horas. Um ralo é capaz de esvaziar o tanque em 9 horas. Qual é a fração horária do ralo? Ora, se ele esvazia o tanque em 9 horas, em 1 hora ele esvazia um nono. O ralo esvazia o tanque em 5 horas. Qual é a fração horária que vai vir aqui? Ora, se ele esvazia o tanque em 5 horas, em 1 hora ele esvazia 1/5. Vocês vão ver pelos exercícios, todos eles exercícios de prova, que com essas 3 gambes aqui decoradas, você consegue matar o exercício de torneira e tanque e seus similares, né? Do jeito que eles aparecerem. Tranquilão? Então, estudem, dê uma decorada nessas gambes, dê uma estudada nessa parte aqui. Próximo bloco, a gente já começa a resolver exercício de torneira e tanque. Até lá!